O Internacional fechou a preparação para enfrentar o Red Bull Bragantino neste domingo às 4 horas da tarde em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O estádio Beira-Rio vai estar lotado pela chance do Inter ficar a 5 pontos do líder do campeonato. Isso em função de tudo que aconteceu na rodada do Campeonato Brasileiro. O tropeço do Botafogo faz com que o Inter possa estar mais perto da liderança e do tetracampeonato brasileiro. A gente fala também da perda do título da Sul-Americana por parte do Cruzeiro, o que ajuda de alguma forma o Inter na tabela do Brasileirão. Falaremos sobre o time que não terá Thiago Maia, que voltou para o seu estado de origem em função de um problema familiar e foi liberado pelo Internacional, desfalcando no próximo jogo. Os retornos importantes dos dois laterais titulares que serão fundamentais para o jogo deste domingo. Esse é o Diário do Inter KTO deste sábado, 23 de novembro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste sábado. Eu começo falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante, que definiu a equipe que enfrenta o Red Bull Bragantino nesse domingo às 4 horas da tarde. A tendência é que no meio-campo tenhamos o retorno de Fernando, que não jogou contra a equipe do Vasco da Gama no Rio de Janeiro, justamente por estar retornando de lesão. O Roger disse que deu naquele momento a preferência para quem estava com ritmo de jogo maior, mas foi pouco tempo de descanso entre uma partida e outra, pouco tempo de treinamento. Então a ideia é colocar jogadores descansados, e o Fernando está descansado nesse momento, vai começar jogando contra a equipe do Red Bull Bragantino. Já há a troca dos dois laterais, porque Bruno Gomes e Bernabé voltam nas vagas de Brian Aguirre e também de René, voltando ao time titular. Um provável time do Inter que ainda não tem Thiago Maia, tá? O Thiago Maia teve um problema familiar e ele mesmo divulgou esse problema familiar, tá? Em suas redes sociais, ele disse que o pai dele acabou tendo um AVC e em função disso ele foi para Roraima, que é o seu estado natal. Ele foi liberado pela direção do Internacional e por isso esse problema de saúde, enfim, na família, obviamente está fora do compromisso desse domingo. Provável time do Inter tem Rocher no gol, Bruno Gomes, Vitão, Rogel e Bernabé. O meio-campo de Fernando e Bruno Henrique na vaga do Thiago Maia. Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley na frente, Rafael Borré. Esse é um provável time do Internacional para encarar a equipe do Red Bull Bragantino, tá? Avançando na pauta, eu gravei na tarde deste sábado um vídeo aqui no canal falando sobre Matheus Friso, meia do Coritiba, destaque na Série B do Campeonato Brasileiro desse ano e que estaria encaminhando sua vinda ao Internacional. A informação foi trazida pelo repórter Jairo Vink do canal do Baldaço. E o Matheus Friso, de fato, tem uma ligação forte com o Roger Machado, que era um treinador que gostava bastante desse jogador na época de Grêmio e indicou o atleta para o Internacional. Eu reajo a lances do Matheus Friso, é só conferir no vídeo que eu gravei na tarde desse sábado aqui no canal, reagindo a lances do meio-campista que joga atualmente pelo Curitiba, tá? Mas o Inter está mais perto do tetra brasileiro e o sábado foi de avanços em relação a isso na tabela. 2 jogos dos quais o Inter ficou de olho: Botafogo contra o Vitória no Engenhão e o Palmeiras contra o Atlético Goianiense lá em Goiânia. O Palmeiras venceu o Atlético Goianiense. 1-0, gol do Rafael Veiga ainda no primeiro tempo. Conseguiu desta forma cumprir o seu rito. Mas o Botafogo, de novo, tropeçou. Empatou com Vitória pelo placar de 1-1 e poderia até ter perdido o jogo, tá? E com isso o Botafogo perde a liderança do campeonato para o Palmeiras. As duas equipes estão com 70 pontos na tabela. Por que isso interfere ao Inter? Vamos falar de título, né? Vamos falar de sonho do título. O Inter, se vencer o Red Bull Bragantino, fica a 5 pontos dos líderes, do Palmeiras e do Botafogo. A 5 pontos, faltando 3 rodadas para o campeonato acabar, sendo que um dos jogos é um confronto direto contra o Botafogo. A gente está falando aqui do Inter conseguir estar a 5 pontos e aí vai para um confronto direto contra o Botafogo, que se ganhar, fica a 2 do Botafogo,
que era o líder até então. Olha o tamanho da diferença que o Inter está conseguindo tirar. Mas aí muita gente vai dizer, tá, Igor, agora o adversário do título é o Palmeiras, que é o líder da competição e não vai perder mais nenhum jogo. É o argumento. O Palmeiras hoje é o principal adversário do Internacional. E para falar sobre o Palmeiras, uma outra boa notícia aconteceu lá no Paraguai, na final da Copa Sul-Americana. O Cruzeiro perdeu para o Racing pelo placar de 3-1. E em função disso, ficou com vista Sul-Americana e tem muito a jogar ainda no Campeonato Brasileiro, em especial por uma vaga na Libertadores do ano que vem, que é o objetivo da equipe do Cruzeiro. E o Cruzeiro está com o Palmeiras na sequência da tabela, vai enfrentar a equipe do Palmeiras na sequência da tabela. Então esse jogo contra o Palmeiras, ele vale muito também para o Cruzeiro. E dessa forma, o Inter tem uma esperança maior do Cruzeiro, quem sabe fazer um crime contra o Palmeiras e ajudar ainda mais aquilo que está acontecendo, que é o Inter se aproximando dos líderes do campeonato. A distância que há pouco tempo era de 12, 11, pode chegar a 5 nesse fim de semana, dependendo apenas de uma vitória do Inter sobre a equipe do Red Bull Bragantino, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Quero passar as odds desse domingo e de Série A do Campeonato Brasileiro. O Inter é o favorito contra a equipe do Red Bull Bragantino. Odd do Internacional 1,48, empate 4,25. Bragantino tá pagando 7. Joga na KTO, coloca o teu dinheirinho da diversão, é para tu te divertir com responsabilidade. Um site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, lembrando que apostas podem fazer com que tu percas dinheiro. Eu havia prometido para quem acompanha a Hora da Dupla KTO diariamente que se a panela da dupla ganhasse a Copa SEG, que é o torneio da imprensa do Rio Grande do Sul, que a gente foi campeão ano passado e estávamos na final, se a gente fosse campeão, eu e Matheus platinaríamos o cabelo. E aqui está. Promessa cumprida, na live de domingo a gente vai estar com o cabelo platinado. A camiseta da final, mais uma camiseta de um título da final, já está aqui na parede, ao lado aqui é de 2023, aqui é de 2024. A gente foi campeão da Copa SEG, bicampeões estaduais da Copa SEG, do Campeonato da Imprensa do Rio Grande do Sul. A gente transmitiu esse campeonato com exclusividade. Só agradecer a todo mundo que acompanhou, a todo mundo que torceu e promessa feita. Tô com a voz um pouco arranhada porque a gente comemorou bastante ao longo de todo o dia, beleza? Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!